Tá pensando em fazer o Caminho de Santiago 2027? Quero conversar com você sobre o Ano Santo, o Ano Jacobeu. O que é isso? O que altera no caminho? Fica comigo aqui, esse vídeo é bastante importante. Se você conhece alguém que quer em 2027 ou está pensando em 2027, vamos conversar sobre as épocas, datas e o que acontece lá, tá? Antes de tudo, eu vou pedir para você deixar um like, né? Ele ajuda a propagar esse vídeo pelo YouTube, né? E as pessoas que precisam ver esse assunto, que acham relevante, acabam encontrando ele. Isso ajuda bastante a difusão dessa informação sobre Caminho de Santiago. Fazem 25 anos que eu falo sobre Caminho de Santiago. Como é que surge essa ideia aqui desse vídeo? Já tinha que ser falado sobre 2027, já está aí, já estamos na boca do gol, na porta do gol para o ano, entrando no semestre de preparação para isso. Eu estava conversando com um peregrino que tinha acabado de receber o material dele, que está indo agora em outubro, material de associado, a gente envia para todos os peregrinos associados nossos aqui. E a gente foi bater um papo sobre isso. Eu falei, poxa vida, eu acho que eu preciso começar a avisar as pessoas que estão se preparando para não cair de paraquedas nesse ano. O que acontece? 2027 vai ser, então, um ano jacobeu. O ano em que o dia 25 de julho, que é o dia de Santiago Apóstolo, cai num domingo. Não é sempre que isso acontece, então é um ano comemorativo, a Porta Santa é aberta. Você busca na internet, dá para ver bastante coisa sobre isso. E esse ano é um ano que costuma ser movimentado o Caminho de Santiago e muito mais a cidade de Santiago de Compostela. Se você está se programando para isso, passa por esse conteúdo aqui e vai anotando para você não ter perrengues lá. As pessoas que nos acompanham geralmente têm muito pouco problema, não é a primeira vez que a gente pega um ano santo já como associação, faz muito tempo que a gente trata de Caminho de Santiago, fazem 25 anos que eu falo de Caminho de Santiago. Quer conhecer mais o nosso trabalho? Tem um link aqui abaixo da associação. E tem, para chegar mais rápido também, tem os produtos aqui, onde você também acessa o nosso site. Não precisa comprar nada, mas é uma forma de você clicar e também já acessar o nosso site. E ver essa lojinha peregrina, que também ajuda e dá suporte à associação, tem material bem legal lá. Então vamos lá. Coisas a se prestar atenção, que eu prestaria atenção se eu tivesse indo pela primeira vez sem saber de nada. Eu gostaria muito de ser avisado do que costuma acontecer lá. Primeira coisa, isso vale para todos os anos, mas para 2027 acho que é mais importante. Nada de última hora. Tá? O Caminho de Santiago, ele costuma sair mais caro, ele costuma dar mais trabalho se ele é feito, se ele é programado de última hora. Dá para fazer? Até dá, mas o ano de 2027, um ano santo, ele costuma ser um pouquinho mais complicado nisso, tá? Vamos lá. Primeira, cuidado que você precisa ter com as suas hospedagens. Aí vão falar, Guilherme, para esse passagem aérea. Vamos lá, se a gente falar em passagens aéreas para a Espanha, a gente não está falando num grande volume em relação à Espanha, de pessoas chegando lá. E como eu trato com brasileiros, a gente está falando de 1,5% do caminho de Santiago. Então, esses voos não são voos que vão ser movimentados e precificados pelo Ano Santo, lá na Espanha e na cidade de Santiago de Compostela. Tá? Eu tenho outros vídeos aqui que eu falo sobre passagens aéreas, como comprar, onde comprar. Só dá uma procurada aqui no canal e também falo isso bastante na mentoria. Então, são assuntos que eu acho importante aos peregrinos. Então, a passagem aérea não é um problema. O problema que você vai encontrar mais lá talvez seja a hospedagem. Você chega mais em cima da hora, eu digo assim, 15 dias antes, começar a ver suas reservas. Talvez você não pegue os melhores lugares, talvez você não pegue os melhores preços, porque os lugares mais baratos acabam esgotando dentro do Booking, que é a forma mais fácil que a gente tem de fazer reservas lá. Então, vale aquela máxima: se você está indo a caminho português, você deve se programar para você chegar na cidade do Porto. Eu sempre aconselho você a estar no albergue de peregrinos do Porto. Tá? Lá tem uma consigna de mala também, fica uma dica aí. Para quem vai, por exemplo, vai fazer o caminho de Santiago, vai voltar para o Porto, às vezes você vai gastar 5, 6 euros por dia guardando tua bagagem na cidade do Porto. Mas se você ficar hospedado no albergue de peregrinos, que eu acho incrível, e é o ambiente peregrino, é o lugar mais seguro para você estar lá, você pode deixar tua bagagem só por 5 euros, uma taxa só, e quando você volta da cidade de Santiago, você pega a tua bagagem lá. Num caminho português, isso dá uma economia de mais ou menos, vamos dizer assim, chega a uns R$ 500, né? R$ 600 é bastante dinheiro, né? Para você estar deixando no teu bolso, tá? Então vamos lá. A cidade do Porto é uma cidade grande, não tem problema com hospedagem. Tem os problemas com hospedagem em ambiente peregrino, como o Albergue de Peregrinos do Porto, que tem vagas limitadas. Então, se você já tem a tua data certa de começar o caminho,
não que você consiga reservar com muito tempo antes, mas a partir da hora que você tem o teu voo de chegada, já é a hora de você começar a reservar o teu caminho. A cidade do Porto tem mais vagas? Tem. Então você tem mais opções, mas se quiser ficar num ambiente peregrino, a reserva tem que ser feita o quanto antes. Nas próximas cidades, eu vou aconselhar no Ano Santo. É lógico que é um conselho como, eu vou, entre aspas aqui, seguro morreu de velho. Eu gosto de fazer o caminho sempre com reservas, tá? Isso facilita muito, facilita o despacho de bagagens também. Num Ano Santo, você vai ter mais pessoas no caminho, então as hospedagens vão ser mais disputadas. Então você vai, não é que você vai, eu aconselharia você a fazer as reservas dessas hospedagens todas com antecedência. Se você está comprando a passagem com 3 meses, já conseguiu 3 meses, 4 meses antes, já começa a ver essas hospedagens. Lembrar que muitos albergues privados estão no Booking e quase uma regra, albergues municipais e paroquiais acabam não aceitando reservas por ordem de chegada. Então, a não ser que você esteja muito tranquilo, muito tranquila com isso, eu acho que esse, essa ansiedade de achar que tem lugar ou ter que sair mais cedo para pegar lugar, eu acho que talvez não seja tão gostoso dentro do caminho, tá? Agora, dentro do caminho português ainda, já vou falar do francês, presta muita atenção nos últimos 100 quilômetros, que é de tu e à frente. Os últimos 100 quilômetros são mais movimentados de peregrino. No caminho português você tem troncamento do caminho da costa também, então esse caminho tende a ser mais cheio. Eu não aconselharia ninguém chegar no Ano Santo sem reservas nos últimos 100 quilômetros também, tá? Então vamos passar ao caminho francês. O caminho francês, para quem vai fazer de Saint-Jean, isso vale para sempre mesmo. Eu sempre aconselho você reservar as 3 primeiras cidades, 4 primeiras cidades e até Pointe-la-Reine. Então vamos falar em Saint-Jean. Quem conseguir ficar em Orisson e quer ficar em Orisson na entre-etapa do Pirineus com Roncesvalles, vale a pena já buscar reserva, que é um lugar pequeno também. A próxima reserva Roncesvalles, Zúbiri, Pamplona e Pointe-la-Reine. Por que eu falo isso? Porque você começa a entender o fluxo do caminho. Então você tem a segurança desses dias e chegar na Espanha, chegar em Portugal sem nenhuma reserva é meio estranho, porque são regras de imigração, regras do Tratado Schengen que a gente tem. Então, vamos dizer assim, no Ano Santo, essas 5 reservas seriam muito recomendadas para qualquer época, mas no Ano Santo eu gostaria de deixar essa dica com você. Siga com mais reservas, tá? Não chegue nos últimos 100 quilômetros sem reserva nenhuma, tá? Os últimos 100 quilômetros sempre vão ser mais cheios, tá? Épocas do ano, nesse ano santo. A gente não consegue prever o que vai estar acontecendo lá. O caminho está em massificação. O caminho já passou por uma explosão de peregrinos depois do ano de 2022. Então, eu não consigo ver um crescimento de 50%, 60% para 700 mil peregrinos. Não consigo ver isso, é porque o caminho não tem estrutura para isso. Mas talvez as pessoas comecem a se programar antes. Então, isso faz com que o mercado se movimente antes dentro dos caminhos de Santiago. Então, os últimos 100 quilômetros, sempre muita atenção. Se você tiver a possibilidade de fazer todas as reservas em todo o caminho, qualquer caminho que você esteja, vai te dar uma segurança maior. Principalmente porque se você é uma pessoa que quiser despachar bagagem, você precisa ter as reservas dos albergues. Não se despacha mochila de um albergue ao outro, de um hotel ao outro, sem as reservas. Isso não acontece lá, tá? E seguindo com a ideia das hospedagens, chegar em Santiago de Compostela, se você puder, evita a semana do dia 25 de julho, porque não são somente peregrinos chegando lá a pé. A cidade ela vai estar muito cheia, é talvez o carnaval dos carnavais brasileiros, né, a época de Copa do Mundo, é essa data lá na cidade de Santiago de Compostela. Então, o mês de julho vai ser um mês bem corrido, um mês bem complicadinho para se estar no caminho de Santiago, principalmente nos últimos 100 quilômetros. Já aconteceu algum revés? Sim, algumas datas os peregrinos podem não estar lá, exatamente por esse medo de lotação. Pode ser que o movimento também não seja tão explosivo em algumas épocas. Mas se você puder considerar que o mês de maio, mês de abril e maio, no caminho francês e português, ele é a abertura dos caminhos, a grande temporada começando, e o mês de setembro é um mês também muito procurado, porque a temperatura também está amena. Você sabe que nos vídeos eu falo das épocas de ouro do Caminho de Santiago, que é o mês de abril e maio, e o mês de setembro, começo de outubro. Então, a gente tende a ter uma lotação maior nesses meses.
tá? Se você puder trabalhar com o mês de abril, talvez você tenha uma possibilidade de um caminho mais tranquilo, não dá para prometer nada, mas atenção com isso. Hospedagens na cidade de Santiago de Compostela, essas vão ser um problema sim. Eu não aconselho você chegar na cidade de Santiago de Compostela sem uma reserva feita. Porém, cuidado com uma coisa: está ainda havendo um comportamento lá que já houve outras épocas de especulação de preço pelas hospedagens. Então, se você vê um albergue cobrando 60 euros, tem albergue cobrando 80 euros numa cama, não sei se isso está dentro da realidade, eu acho que é especulação. É um albergue bem pertinho da oficina do Peregrino. Eu cotei lá e vi 80 euros, eu falei, tem uma coisa errada aqui, 80 euros por uma beliche não é normal lá. Ah, esse dobrar, triplicar de preço não é tradicional no Caminho de Santiago, a gente não vê esse movimento acontecendo. Quando isso acontece, como eu vi um albergue na cidade de Santiago, primeiro que eu não levo mais a sério esse albergue, eu nunca mais indico ele, porque isso eu acho que é um desrespeito ao peregrino de cama, o peregrino de beliche que está indo para lá. E eu acho que talvez seja só uma especulação para ninguém estar reservando, talvez não fique 80, mas talvez eles subam um pouquinho para aproveitar alguma coisa desse ano santo, desse ano jacobeu lá. Tá? Mas a gente não consegue ver um aumento muito grande dos preços, não é tradicionalmente visto um comportamento de especulação de hospedagens lá. Comida, a mesma coisa, você não vai ter um aumento de preços de alimento lá. Quando a gente fala em alterações, a gente está falando em 5, 8%, que para eles é muita coisa. Para a gente, numa viagem, talvez um item sobe 8%, outro não sobe nada, não é uma coisa que mexe muito com a gente. Lembrar que dentro do caminho a gente tem vários comportamentos. Eu posso comer um menu de 25 euros, eu posso comer um menu de 13 euros, eu posso estar numa hospedagem de 40 euros, eu posso estar numa hospedagem de 15, 18 euros, tá? Ambas são muito boas e ambos os menus são muito bons também. O gasto é muito particular para cada pessoa. Tá? Então evita chegar em Santiago de Compostela, coloca isso aí como um asterisco, sabe? Dá um like agora por essa informação de você não chegar em Santiago sem reserva, tá? É um péssimo negócio. Você vê pessoas, principalmente os jovens, que às vezes dormem nas marquises na época que está calor, porque não tem vaga lá e estão naquele ritmo de aventura, tá bom? Outra coisa para você se preocupar é sobre o trânsito interno lá na Espanha e Portugal, principalmente para sair da cidade de Santiago. Tá? Ah, a via mais fácil de acesso aos locais na Espanha é o trem. O trem, em anos normais, ele sempre vai ter uma variação de preço de até 50%, até mais, quando você compra com antecedência. Eu já paguei em média de 35 euros para sair da cidade de Santiago para Madrid, e eu já paguei 120 euros numa época de carnaval que eu tinha me esquecido completamente de comprar. Então, você chegar em Santiago e depois ir 2 dias antes de sair de lá, buscar a tua passagem de saída, eu chuto dizer que você pode não ter essa passagem lá. Tem que lembrar que é muita gente chegando a pé lá e quase ninguém saindo a pé da cidade. Tá? Então não caia nesse erro, não caia não crie esse problema para você de chegar na cidade de Santiago sem saber como você vai sair. Tá? A gente está falando em programação de caminho de Santiago, se programar para você evitar alguns perrengues lá. Então, com essas informações, eu acho que você consegue dar uma olhada por cima e saber que, pelo menos, você precisa começar a entender e se programar bem antes esse caminho do ano de 2027. Tá? Eu estou indo agora com um grupo de peregrinos, algumas vezes, 2 vezes por ano, eu faço 4 caminhos de Santiago, a associação faz até mais, a Carol, a Denise, que atuam com a gente aqui mais à frente das pessoas, 4 caminhos por ano, e a gente está acompanhando, agora em outubro eu estou acompanhando um grupo de peregrinos, tanto no caminho português quanto no caminho francês de outubro, que eu acho uma época lindíssima. Eu acho que só tem uma vaga lá, e talvez quando você vê esse vídeo aqui não tem mais vaga nenhuma, mas eu deixo o link abaixo aqui, tem grupos lá no nosso site, e lá você coloca o e-mail e recebe a- o roteiro e valores disso. É um caminho todo com suporte, SOS, carro de apoio, todas as hospedagens estão sem preocupação nenhuma, com transporte de mochilas, tem um montão de coisa legal e atividades bem legais para a gente fazer dentro desse caminho aí. É uma coisa diferenciada, mas uma peregrinação que existe uma equipe, um grupo indo a Santiago, mas não é uma excursãozinha, não. É um caminho bem raiz, bem. As pessoas que vão sentem que é um caminho bem real. E até quem já foi sozinho volta com a gente lá, porque a experiência é bem gostosa, tá? Então, segue essas 3 linhas aí. Cuidado com as hospedagens, cuidado com a chegada em Santiago, as hospedagens também.
Tenha cuidado com a saída da cidade de Santiago. Tá? E se você pretende ir nessa época, dia 25, a semana do dia 25 ou mês de julho, tem várias coisas. Além do calor excessivo que tem lá, é muita gente na cidade. Se você pegar o dia 25 de julho lá, a semana do dia 25, você pode ter um movimento aí de 4, 5 mil peregrinos dia chegando lá, isso é muita coisa. Só que soma isso, as pessoas estão indo visitar a cidade, porque um centro de peregrinação não é somente um centro de pessoas que chegam a pé. São pessoas que estão vindo de avião, de carro, de trem, de ônibus para visitar. É um roteiro de fé, é um roteiro onde as pessoas estão por motivos diversos pessoais lá, mais ligados à fé. Então, dia 25 acaba sendo um dia importante. E dias importantes, a gente sabe que a cidade enche, a cidade lota, tá? Se você achou esse conteúdo importante, segue esse canal, fica com a gente aqui. Eu reúno informações há muito tempo, eu não tiro isso de qualquer lugar. Isso é um comportamento que a gente experimenta e observa no Caminho de Santiago há muito tempo, nos anos santos que eu já caminhei a Santiago, nos anos normais. A gente sempre troca informações com hospitaleiros dos Caminhos de Santiago, com associações da Espanha, os contatos dentro da cidade de Santiago, as equipes que a gente trabalha dentro dos Caminhos de Santiago, a gente está atualizando isso sempre. Outubro eu estou lá mais uma vez, e aí eu quero fazer uma atualização mais forte sobre como foi esse ano. Já tem um vídeo aqui sobre o 2026, atualizações, e eu quero fazer mais um vídeo sobre 2026 ainda para a gente dizer como é que foi esse ano e é importante muito para se programar para o ano que vem. Tá? Depois eu faço mais alguma entrada de vídeos sobre alguns equipamentos e tal, mas segue essas linhas, essas dicas aí, que já é um bom começo. Tá? Olha que eu nem falei em treinamento nem nada, eu estou falando sobre os perrenguezinhos que você pode evitar o ano que vem. Tá? Caminho cheio não tem problema se você tem suas reservas e sua programação lá. Quem não se programa no Caminho de Santiago acaba pagando um preço mais caro lá, acaba tendo um pouco mais de dor de cabeça. O caminho ele pode ser fantástico, como é a tendência a ser para todo mundo, mas se você deixar para a última hora, se você achar que as coisas acontecem lá, o caminho provê, há 25, há 20 anos atrás, sim, depois dessa grande explosão que a gente passou de 220 mil, 200 mil, 180 mil peregrinos ano para 500 mil peregrinos, o caminho está quase no topo de preenchimento de hospedagens em meses que são mais chave lá, nos melhores meses, nos meses mais escolhidos. Né? Como eu falei, abril e maio, setembro e outubro, entre outras coisas, porque a temperatura é mais amena, é mais gostoso para caminhar. Caminhar no verão alto no sol é uma coisa que machuca muito o peregrino. Tá? E caminhar em temperaturas mais amenas, caminhar com 10, 15 graus é uma delícia. Tá? Você produz calor com o teu corpo, você desgasta menos o teu corpo, você chega mais descansado dos locais, tem mais a cara do Caminho de Santiago. Se eu já ajudei vocês com o meu conteúdo, deixa uma mensagenzinha aqui de onde você está falando. Eu acho muito gostoso saber disso, é um feedback bem interessante que a gente tem. Eu já fiz mais de 5 mil reuniões privadas com os peregrinos que participam, tanto da mentoria quanto os associados. É um projeto que a gente tem de preparação de peregrino. É tudo o que eu queria que tivessem feito comigo quando eu fiz o meu primeiro caminho, cheio de perrengues há 25 anos atrás. Então, a gente recolheu muita informação, informação séria, não é dando uma linha do que você deve fazer lá, mas é te explicando o caminho como você se precaver dos perrengues que tem lá e você economizar dinheiro, economizar tempo. Tá? Esses vídeos são importantes por causa disso. Você consegue economizar muito dinheiro e tempo nessa sua montagem da peregrinação. O Caminho de Santiago é uma viagem longa, é uma viagem que ela não é complicada, mas ela tem alguns passos, algumas sequências para se tornar mais simples de ser programada. Segue sendo, na minha opinião e na opinião dos peregrinos, a viagem mais segura que existe no mundo hoje. Então, se está em 2026, bom caminho, segue a gente aqui. E compartilha esse vídeo e clica nos links abaixo aqui para conhecer mais do nosso trabalho, mais sobre o projeto que a gente tem dos associados, né, que tem o SOS no Caminho de Santiago, que é atendido pela Associação Espanhola, do Acácio, a Passo a Passo, e o material que a gente envia para os peregrinos, até balança vão, que eu acho que o peregrino tem que ser atendido tecnicamente. Tá? Então, se a gente consegue dar um suporte técnico para você, eu tenho certeza que o caminho seu vai ser melhor. A tua parte espiritual, a tua parte pessoal, a tua religiosidade, ela já está indo para o caminho com você. O que eu quero é te dar suporte para que esse caminho seja bom, para que você chegue bem em Santiago, para que você tenha realmente uma jornada que mude sua vida. O caminho de Santiago muda vidas. E eu não exagero quando eu falo que ninguém volta do caminho de Santiago sendo a mesma pessoa que foi. Um abraço.